Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o Green Status of Species da IUCN, que é uma nova avaliação. Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Iberê Machado, eu sou presidente de uma ONG brasileira chamada Instituto Boitatá. Também faço parte do grupo de especialistas de anfíbios da IUCN, chamada ASG Brasil. E eu também sou o RLA, que é o Red List Authority da IUCN, principalmente com as espécies de anfíbios brasileiras. Então, o que é o status verde das espécies? Eu espero que até o final dessa palestra vocês tenham uma boa ideia de como o status verde funciona, o Green Status funciona, mas para começar, a gente tem que dizer que o Green Status ele é, na verdade, uma nova avaliação. Ela complementa a lista vermelha de espécies, que todos vocês já entendem como funciona, né? Então, o fato é que ela é uma nova parte, ela vem complementar. Isso daí nos leva a uma grande pergunta. Por que a lista vermelha precisava de uma atualização em primeiro lugar? Então, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, vocês podem fazer o download do guideline do Green Status of Species usando esse QR Code. Ele já vai direto para o site da IUCN e é só ir lá e baixar toda essa bíblia que fala a respeito do Green Status. Então, o que acontece? O Green Status ele pode ser pensado como uma resposta muito complexa à pergunta: o que é o sucesso na conservação? Então, desde lá da década de 60, a Red List, ou a lista vermelha, ela tem sido a principal maneira da gente documentar o progresso de conservação em escala global. Então, esse sucesso é demonstrado com base numa categoria, onde a gente tem categorias mais altas, que são as criticamente em perigo, ali que é o símbolo vermelho CR, até categorias que são um pouco mais baixas. Por exemplo, em perigo, vulnerável e mais esperançosamente, que a gente tem um pouco mais de tranquilidade ou uma menor urgência, que são as de menor preocupação. Tá? Isso não significa que a espécie não corre risco de extinção, mas ela significa que a gente tem algumas outras espécies que têm um risco de extinção mais prioritários do que essa. Tá bom? Então, mais recentemente, a gente começou a criar novas perguntas, principalmente como que pode ser medido o sucesso de conservação. Será que só evitar a extinção é suficiente ou não? Então, para a gente conseguir responder essa resposta, ou para tentar responder essa resposta, o que a gente faz? O Green Status ele estabelece uma linha que mede a taxa de recuperação de uma espécie, sempre em porcentagem. Então, essa taxa pode ser de 0% até 100%. Quando ela é 0%, são aquelas espécies que estão em algum grau de extinção. Ou ela foi extinta na natureza, ou ela está extinta completamente, tanto na natureza quanto em cativeiro. Ao lado disso, a gente tem todas as outras espécies que estão nas outras categorias, desde menor preocupação até criticamente em perigo. E elas podem estar em diferentes posições dessa linha de recuperação. Ela pode estar em 30%, em 70% ou em 100%. O que isso quer dizer, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Mais para frente na nossa apresentação. Então a gente precisa entender primeiro o que é o sucesso na conservação. Para isso, a gente tem que definir alguns nomes. Então, a extinção é tudo aquilo que a gente quer evitar. A gente quer que as espécies continuem saudáveis, continuem bem na natureza. Para isso, a gente tem que ter o que também? A recuperação ou recovery, que é aquilo que a gente quer alcançar. O que vai significar isso? A gente já vai ver, tá bom? Mas para isso foi gerada essa nova abordagem que chama Green Status of Species. Então, o status verde das espécies. A gente quer sempre responder a pergunta: quão próximo da recuperação a espécie está e quão perto a gente pode chegar no futuro. Então, para isso, a gente tem que entender algumas coisas. O Green Status é uma resolução que surgiu a partir de membros da IUCN, que serve para quê? Para avaliar sistematicamente a conservação, se ela está sendo bem sucedida ou não. Essa história do Green Status ela começou lá em 2012. Então, ela começou, primeiro de tudo, como Green Status of Protect Areas. Então, para a gente proteger as áreas para saber se a área estava bem ou se a área estava mal. O primeiro guia que saiu em 2017. Logo depois disso, a gente foi vendo que o Green Status ele não podia ser só uma lista de áreas que estão boas e áreas que estão ruins. Então, os membros da IUCN acabaram transformando a lista, na verdade, como um status, para a gente conseguir entender melhor e priorizar melhor o que é. Então, a gente cortou o termo lista para espécie, para ecossistemas e deixou apenas para as áreas protegidas. Então, logo depois, em 2021, saiu o primeiro guia. É super recente, né? Hoje nós estamos em 2024, então saiu o primeiro guia, o primeiro guideline sobre as espécies, como avaliar espécies, o Green Status das espécies na IUCN.
E logo a gente está produzindo ainda como que vai fazer para avaliar esse Green Status para os ecossistemas, que vai ser uma escala bastante maior, como vocês mesmos conhecem, certo? Tá? Para vocês verem, lá no site da IUCN a gente vai ter duas tabelas. Então a tabela de cima é a que tem a categoria da Red List, tanto que está em vermelhinho, tá? Então ela sempre vai mostrar em qual categoria que ela está. Na tabela de baixo a gente vai ter a linha do Green Status. Então mostrando se ela está totalmente recuperada até se ela está extinta na natureza. A gente já tem algumas espécies que já foram avaliadas e já estão disponíveis no próprio site da IUCN. De baixo, Green Status, tá? Então aqui no exemplo a gente tem uma espécie que ela é de menor preocupação, é o Least Concern, e ela é largamente esgotada. Em contrapartida, a gente tem uma espécie que ela pode estar em perigo, que ela em cima o vermelho, que é o Endanger, e ao mesmo tempo no Green Status ela pode estar ligeiramente esgotada, então ela está quase completamente recuperada. Então, nesse mesmo sentido, para poder destacar para vocês que tem diferença entre a categoria de recuperação da espécie do Green Status e a categoria da lista vermelha, a gente tem aqui as espécies que estão moderadamente esgotadas, e elas podem ser LC, menor preocupação, vulnerável ou mesmo em perigo. Então que agora isso já está definido, vocês viram que tem a área protegida, tem a de espécie, logo vai ter de ecossistemas, então a gente vai falar agora só das espécies, tá bom? Então para a gente começar, o que acontece no Green Status? Ele sempre tem dois alvos principais. O primeiro é medir a recuperação da espécie e o segundo é avaliar o impacto, se tiver, e incentivar ações de conservação. Então vamos começar no medir a recuperação das espécies. Como que a gente vai fazer isso? Então a gente vai considerar uma espécie totalmente recuperada se ela for viável, ecologicamente funcional em cada parte de sua área de distribuição indígena. Calma que eu vou explicar isso daí. Então vamos focar primeiro no termo indígena. Isso aqui é uma das coisas que mais dá confusão. Então esse termo indígena, ele sempre se refere a algo ou alguém que é originário de um determinado lugar. Ou seja, ele é nativo dessa região. Nesse nosso contexto, o indígena ele descreve organismos que ocorrem naturalmente em uma área específica e que não foram introduzidas por ação humana. Tá bom? Essa é uma parte super importante. Então, sempre que a gente falar de distribuição indígena, é uma distribuição original da espécie, sem intervenção humana. É isso, antes de mais nada, vamos entender como que a gente faz para poder medir a recuperação da espécie. Então, nesse gráfico, a gente vai ter os dois extremos. Quando uma espécie está 100% recuperada ou quando uma espécie está extinta na natureza, que seria o 0% e o 100%. Para ela estar totalmente recuperada, a bolinha, a distribuição dessa espécie tem que estar lá no 100%, tá bom? A realidade para muitas espécies é que, na verdade, nos momentos atuais, ela não está nem extinta e nem 100%. Vamos ver como que a gente calcula isso. Legal, então vamos lá. Como que é calculado o score de recuperação de uma espécie? Primeiro de tudo, voltando naquela frase, a gente tem que saber qual que é a distribuição indígena da espécie. Nesse mapa, a gente consegue ver vou dar o exemplo usando a chita, a gente consegue ver o verde mais claro é a distribuição da chita antes de 1900 e o verde escuro é a distribuição de uma chita, das chitas no momento atual, tá bom? Então esses dados históricos a gente tem através de relato, de história, de livros, de comércio de pele e de todo o resto. A gente faz uma recuperação desse histórico da onde a espécie ocorria anteriormente e a gente define uma linha base de quando ocorreu o impacto antrópico. Então, depois que a gente definiu qual que é a distribuição indígena da espécie e a gente descreveu qual que é a linha base da espécie, quando que ocorreu esse impacto, como que era a distribuição antes, como que é a distribuição atual, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir essa distribuição em subunidades. E daí essas unidades espaciais que a gente vai ver, ela pode ser partes diferentes dentro da distribuição. O que eu quero dizer com isso é que a gente pode dividir as unidades espaciais de acordo com divisões relevantes. Pode ser divisões biológicas, ecológicas, políticas. As biológicas, vou dar o exemplo, subespécie, subpopulação. As ecológicas, por exemplo, uma ecorregião, ou a política, países e estados. Então, se a gente voltar no nosso exemplo da chita, se a gente olhar no mapinha que tem a descrição à esquerda de vocês, a gente tem diferentes cores.
As cores mais claras são a distribuição indígena, a distribuição antes da nossa linha base, e as colorações mais escuras são a nossa distribuição atual da espécie. Em outros casos também a gente pode dividir essas unidades espaciais, por exemplo, usando bacias hidrográficas de água doce. Esse daqui é o exemplo do gavial, que a gente usou uma bacia hidrográfica no level 7. Tá? Então foi separando várias bacias para conseguir entender o que estava acontecendo em cada uma delas. Por que a gente fez essa separação? Principalmente porque existe uma pequena evidência que a espécie está dispersando entre cada uma bacia. Então, se a gente for pensar, acaba fazendo sentido usar essa bacia hidrológica, porque cada uma tem uma realidade diferente para a gente poder fazer essa divisão. Então, ainda pensando em como medir essa recuperação, a gente tem que ter que a espécie seja viável e ecologicamente funcional. Então, para saber se a espécie é viável, a gente vai usar, lembra que eu falei que são avaliações complementares? Então, para saber se a espécie é viável ou não, a gente vai acabar usando os dados que estão na lista vermelha. E agora a gente também tem que estabelecer se a espécie é ecologicamente funcional. Então, para isso, a gente tem como base que uma população ela é viável, ela tem que exibir uma gama completa de interações ecológicas, funções e papéis na natureza. Tá? Então, tomando a linha base como nosso exemplo de separar o antes e o atual, que é o breakdown, então é o quanto que foi perdido devido à atividade humana, o que a gente faz? A gente vai avaliar o estado de recuperação em cada uma das unidades espaciais. Para isso, a gente tem categorias. A categoria pode ser ausente, presente, viável e funcional. Então, ausente é a pior, obviamente, né? E funcional seria a melhor. Então, nesse sentido, o que acontece? A gente vai separar cada unidade espacial e a gente vai avaliar a categoria de cada uma delas. Se a espécie tivesse sido extinta em uma dessas unidades espaciais, a gente teria ela como ausente. No caso, a chita, ela está presente em todas as unidades espaciais. Então, o que a gente tem que fazer para poder avaliar corretamente a condição da chita em cada uma delas? Então, vamos lá. A gente acaba fazendo o quê? A gente tem as unidades espaciais. Cada unidade espacial, a gente vai dar um valor para ela, um peso para ela, baseado no seu estado. Então, se a espécie for ausente, é 0, se for presente, é 3, viável é 6 e funcional é 9. Então, a gente vai pegar no momento atual, como que a espécie está, vai dar uma categoria, um estado para ela atual, e a gente vai dar um estado também como que era a melhor condição que ela poderia estar. Tá? E a gente vai fazer o cálculo. Por exemplo, aqui a gente tem 5 unidades espaciais. O estado atual delas é que a gente tem a chita presente em todas elas, então são aqueles 3 que estão na parte de cima do cálculo, e o 9 seria a melhor condição, a melhor categoria que a espécie poderia estar atualmente naquela unidade espacial. Tá? Então seria o 9. Fazendo todo o cálculo, a gente tem 33%, que é o score de recuperação dessa espécie. Nesse caso, quando a gente faz essa comparação em todas as unidades espaciais, a gente consegue fazer esse mapa, sabendo como a espécie era antes, como a espécie está na nossa linha de base, né, como ela era antes do impacto antrópico e como ela está atualmente. Então, aqueles 33% acabam falando que a espécie está largamente esgotada. Então, sabendo que grande parte dessa população, dessa espécie está esgotada, o que a gente tem que fazer? A gente tem que continuar. A gente tem que avaliar o impacto das ações de conservação e, se não tiver, a gente tem que incentivar essas ações de conservação. Então, vamos ver como que a gente faz isso. Bom, então para a gente poder fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai estabelecer aqui como exemplo aquele gráfico que a gente já tinha e a gente tem o momento atual que a nossa espécie está, que seria esse pontinho verde. Tá? Então, quando a gente pega a nossa linha base, que é do passado, aqui a gente estabeleceu ela em 1950, como que a espécie estava antes. A gente tem ações de conservação, que seriam a bola em verde, e a gente tem 100, a realidade sem ações de conservação, que seria a bola em branco. Então, nesse exemplo aqui, vamos imaginar que a espécie estava no passado, tiveram uma série de ações de conservação que melhorou a condição da espécie, então, atualmente o score dela é um pouco mais alto, e se não tivesse nenhuma atuação, nenhuma ação de conservação, o score dela seria muito mais baixo. Então, isso é conhecido como legado da conservação, Conservation Legacy. Tá? Então, é a diferença que a gente tem
tendo ações de conservação e não tendo ações de conservação. Essa é a nossa primeira medida do Green Status. As outras medidas quais são? A gente faz uma projeção do ganho da conservação nos próximos 10 anos e se a gente tirar todas as ações de conservação, o que vai acontecer? Se a espécie vai estar pior ou vai estar melhor. Isso daí vai chamar de dependência de conservação, Conservation Dependency. E depois a gente faz uma projeção lá no futuro que a gente chama de potencial de recuperação. Então vocês lembram que o nosso segundo objetivo é avaliar e incentivar o impacto da conservação. Então, pegando esse gráfico, a gente consegue ter uma avaliação melhor da ação de conservação que a gente tem dentro de uma espécie, como que aquela espécie estava no passado, como que essa espécie está no presente, com a ação de conservação e sem ação de conservação, como ela vai estar no futuro com ação de conservação e sem, e qual que é o potencial dela se a gente tirar as ações de conservação ou se a gente fizer mais ações de conservação, tá? Então, os pontos que a gente tem é Conservation Legacy, que é o legado da conservação, o ganho de conservação e se é dependente de conservação e qual que é o potencial de recuperação da espécie. Então, mais para frente, a gente vai acabar gravando outros vídeos para poder explicar melhor o que é o legado da conservação, o que é o ganho com conservação ou dependência e qual que é o potencial da recuperação. Então, vou deixar aqui algumas mensagens para vocês levarem para casa, tá? Primeiro de tudo, o que o Green Status faz? Ele avalia uma recuperação da espécie. Ao mesmo tempo, ele avalia o impacto da conservação. O Green Status, ele é uma avaliação própria, independente e que faz parte da avaliação da lista vermelha, mas ele vem em paralelo para perguntar outras coisas, para responder outras coisas. A recuperação, ela não é o inverso do risco de extinção. Então, se uma espécie tem uma recuperação alta, não quer dizer que ela tenha um risco de extinção baixo. São duas coisas completamente independentes, tá? A segunda coisa que tem é que o Green Status, ele não é uma lista de espécies que estão recuperadas e que não estão recuperadas, tá? E a nossa meta do SSC é que a gente faça 5.000 avaliações até 2025, tá? Dentro do nosso plano estratégico da IUCN, que é para poder trabalhar com essas espécies entre 2021 e 2025. Então, retomando o Green Status, ele acaba fazendo essa avaliação ao longo do tempo, pegando essa escala do passado até 100 anos para frente, e esse vídeo ele faz parte de um projeto que visa avaliar 200 espécies em escala global, tá? A parte que eu estou trabalhando é especificamente com 40 espécies do bioma cerrado e pantanal. Mais para frente nós teremos outros vídeos que vão falar especificamente dessas espécies que a gente está trabalhando aqui nesse momento, tá bom? Então agradeço todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me contatar via e-mail ou escrever aqui mesmo no chat do canal, que daí eu vou respondendo cada um de vocês conforme forem aparecendo as dúvidas. Obrigado e até logo!